Salve pessoal, gravando mais um vídeo aí pela galera da segunda série, né, do ensino médio aí, pessoal da turma segundo A, segundo B e segundo C, correto? Então, dando continuidade às nossas atividades, certo pessoal, sobre a dilatação dos sólidos, aí faltava fazer a atividade 12 e a 14, né, que eu falei para vocês. Na 12 ele fala aqui o seguinte, né, uma esfera de aço está flutuando na superfície do mercúrio contido em um recipiente, certo? Suponha que, por um processo qualquer, apenas a temperatura da esfera seja aumentada. Letra A. A densidade da esfera vai aumentar, diminuir ou não sofrerá alteração. Né? Aqui já tá, a resposta já está aqui, né? Diminuirá. Mas vamos entender por quê, certo, pessoal? Imaginar aqui a esfera, né? E essa aqui é a parte do líquido e aqui a esfera mergulhada no líquido. Então uma parte dela está para fora do líquido, outra parte está submersa. O que vem a ser a densidade? Olha. A densidade, pessoal, a gente vê isso no primeiro ano, na parte de hidrostática. Muitas vezes não dá tempo de ver, mas eu vou passar para vocês agora a fórmula. A densidade ρ é a massa dividido pelo volume, correto? Então o que acontece? Quando aqueceu a esfera, aumenta o volume dela, ela dilata, então ela aumenta o volume. Se aumenta o volume, diminui a densidade, certo? Então, a densidade é o inverso do volume. Se o volume aumenta, a densidade diminui. Se o volume diminui, a densidade aumenta. Então, como ela vai ser aquecida só a esfera e ela dilata, ela aumenta o volume. Se aumenta o volume dela, a densidade que a gente chama aqui de ρ vai ficar menor, ela vai diminuir, correto? Então, por isso que a resposta é a densidade o que? Diminuirá, correto? Ainda na 12, fazendo agora a letra B da 12, certo? A fração submersa da esfera aumentará, diminuirá ou não sofrerá alteração, certo? Então o que acontece aí, pessoal? Aqui está a esfera mergulhada, certo? Isso antes de ser aquecida. Quando ela foi aquecida, o que aconteceu? Quando ela é aquecida, ela fica com volume maior. Se o volume dela fica maior, o que acontece, pessoal? Ela ficou com uma densidade menor. Se ela ficou com uma densidade menor, certo? Ela ficou mais leve. Então, se ela fica mais leve, ela sobe um pouco, né? O nível dela que fica fora da água sobe um pouco, aumenta. Ela fica mais fora da água mais fora do mercúrio, no caso, do que dentro, certo? A parte dela que está submersa vai diminuir, certo? Essa parte que está submersa no mercúrio vai ficar menor. Por quê? Porque como ela ficou com uma densidade menor, ela fica mais leve, então ela subiu um pouco e a parte dela que está submersa diminui. Então a resposta é a fração submersa o que? Diminuirá, certo? Ela vai ficar menor, porque como ela ficou mais leve, ela ficou com a parte dela submersa menor. Falou? E aí, por último tinha 14 para a gente fazer também. Suponha que uma estrada de ferro tenha sido construída com trilhos individuais de certo comprimento L, certo? Deixando-se entre eles juntas de dilatação igual de largura 1 cm, correto? Então a junta de dilatação é um espaço que fica entre cada trilho, né? Já prevendo que vai ter essa dilatação, certo? Então se ela tivesse um comprimento, se os trilhos têm comprimento L, a junta de dilatação, né? O espaço entre eles tem que ser de 1 cm. Aí ele pergunta mais aqui: a alta elevação da temperatura durante o incêndio provocou a deformação dos trilhos de uma estrada de ferro, apesar da existência dessa junta de dilatação. Se a estrada fosse construída com trilhos de comprimento maior do que L, as juntas de dilatação deveriam ter largura maior, menor ou igual a 1 cm. Bem, o que acontece aí, pessoal? Se o comprimento inicial fosse maior do que L, a gente tem que se lembrar que a dilatação é o que? É alfa L0 vezes a variação de temperatura, certo? A dilatação é alfa vezes L0 vezes a variação de temperatura.
Se esse comprimento inicial for maior, a dilatação também vai ser o quê? Maior, certo? Então, caso o comprimento da barra fosse maior do que L, naquele caso lá, então as juntas teriam que ser o quê? Maior, o espaço delas teria que ser maior que 1 centímetro. Maior que 1 centímetro, certo? Por quê? Porque se o comprimento inicial é maior, a dilatação também vai ser maior. Falou, pessoal? Daí na letra B, porque se ocorrer um incêndio, como na foto acima, os trilhos da estrada de ferro se deformarão apesar da junta de dilatação, certo? O que aconteceu aqui, pessoal? Nesse caso, como houve um incêndio, a temperatura sofreu uma variação muito grande. E se a variação de temperatura foi muito grande, a dilatação também foi maior do que as juntas poderiam suportar, né? Quanto maior a variação de temperatura, também maior a dilatação. Então, como aconteceu um incêndio aqui, a gente percebe, né? Os trilhos ficaram tortos aqui, ó. Por quê? Porque dilatou mais do que as juntas estavam previstas, né? do que a distância prevista na junta de dilatação, certo? Por que aconteceu isso? Isso aqui era a letra A, né? Letra B, porque houve, né, uma alta variação de temperatura, certo? Então, porque houve uma alta variação de temperatura, certo, pessoal? Então, essa alta variação de temperatura acarretou uma dilatação maior que as juntas de dilatação, o que fez com que acontecesse o quê? Que acontecesse essa torção nos trilhos aí, beleza, pessoal? Bem, essa era a nossa atividade sobre dilatação dos sólidos. Mais adiante no nosso livro, já na página 21, tu vai ver aqui aplicações da física, onde ele mostra um exemplo onde se utiliza as dilatações, o fenômeno da dilatação no nosso dia a dia, certo? O exemplo é a lâmina bimetálica, certo? O que é a lâmina bimetálica? Ela é composta por dois materiais, na maioria das vezes dois metais, certo? Sendo que um tem um índice de dilatação maior e o outro tem um coeficiente de dilatação menor. Por exemplo, aqui ele colocou o latão e o ferro, certo? Aí quando é aquecido a barra, como eles têm índices diferentes, o que tem índice maior, que no caso aqui é o latão, dilata mais. E o que tem índice menor, no caso aqui o ferro, dilata menos. Então acaba que a barra entorta na direção daquele que dilata menos, no caso. Então o que dilata mais força, o que dilata menos para uma direção contrária, correto? Aí elas são muito aplicadas, essas lâminas, nos sistemas como, por exemplo, o do ferro de passar, né? Se você já percebeu, no ferro de passar, naquelas tostadeiras de pão, né? Sempre tem uma lâmpada que acende quando está aquecendo e quando ela já está quente, ela apaga, né? Por quê? Porque lá dentro tem a lâmina bimetálica, certo? Então, quando a lâmina está aquecida, ela suspende aqui, ó. Aí ela desliga a passagem de corrente elétrica. E quando a lâmina está fria, ela baixa e permite a corrente elétrica voltar a passar, correto? Aí o que acontece aqui? Ele mostra aqui o ferro funcionando, certo? Quando o ferro está ligado lá, certo? A corrente vai passando pela lâmina e ela vai esquentando, certo? E o ferro também, é claro. Quando chega numa alta temperatura elevada, né, quando ela está quente, a lâmina enverga aqui e abre o circuito. E aí apaga essa lâmpada do ferro, indicando o quê? Que o ferro já está aquecido e que no caso a pessoa pode usar para passar a roupa. Enquanto a pessoa vai passando a roupa, a lâmina vai esfriando, e quando a lâmina esfria, ela vai baixando de novo aqui e volta a fechar o circuito, e aí volta a acender a luz, indicando que está aquecendo de novo, correto? A mesma coisa acontece nas tostadeiras de pão, né, que a gente usa muito em casa. Beleza, pessoal? Então esse aqui é um exemplo, né, prático do dia a dia, onde a gente pode ver a aplicação da dilatação dos sólidos.
Na volta nossa agora, a gente vai entrar de férias, certo, pessoal? Então, na nossa volta, a gente vai estar continuando estudando, só que agora sobre calor, certo? Que a gente já vai ver lá nos próximos vídeos quando a gente voltar das férias, certo? Agora é férias, aproveita essas férias para dar uma olhada nos nossos vídeos, né? Nos vídeos anteriores. Não esqueça de copiar no caderno os conteúdos e as atividades. O pessoal que está vendo agora, está chegando agora só pelo WhatsApp, né? Que não teve acesso ao SIGEDUC, pode encontrar os nossos vídeos com a maioria das nossas aulas de física e com as atividades, né? No meu canal do YouTube, lá no canal Feliciano Bentes, certo? Acessem lá, assistam os vídeos, copiem os conteúdos. Fiquem com Deus, boas férias e até o retorno, se Deus quiser, pessoal. Falou, vamos aguardar que já esteja a melhor situação, que a gente se aproxime cada vez mais do nosso retorno às nossas aulas presenciais também. Fiquem com Deus, saúde a todos, um abraço.